Olá, eu sou Fábio, psicólogo, tenho especialização em psicologia clínica, atendo crianças, adolescentes e adultos e trabalho nas áreas clínica e escolar. Nesse vídeo eu vou comentar com vocês sobre a terapia do esquema. A terapia do esquema ela é hoje em dia um dos principais modelos em psicoterapia, um dos mais utilizados. Ela foi criada pelo psicólogo americano Jeffrey Young. E Jeffrey Young, para elaborar esse modelo de terapia, ele se baseou na noção de necessidades emocionais. Ele comenta assim que existem as necessidades fisiológicas, biológicas e as necessidades emocionais. Ele diz que as necessidades fisiológicas seriam a alimentação, ir no banheiro, proteção das condições do ambiente, não é? Proteção de frio, calor. Então, para os pais, seria muito mais fácil perceber e atender essas necessidades fisiológicas. Em contraponto, as necessidades emocionais, elas acabam sendo bem mais sutis de serem percebidas e, consequentemente, atendidas pelos pais. Então, Jeffrey Young diz que ao longo do desenvolvimento humano é comum que algumas necessidades emocionais acabam não sendo atendidas pelos pais. E a falha na satisfação dessas necessidades emocionais é o que no futuro vai desencadear problemas de comportamento nas pessoas, problemas emocionais, dificuldades emocionais. Então ele cita a origem de vários tipos de personalidade, de várias dificuldades emocionais e comportamentais nessas necessidades emocionais da infância. Então, assim, ele centra toda a teoria dele nos padrões, que são os esquemas, padrões de comportamento, desenvolvido a partir dessas falhas nas necessidades emocionais. Ele diz que cada necessidade emocional precisa de uma satisfação num meio termo. Tá? Os pais eles não podem simplesmente negligenciar as necessidades emocionais e nem suprir elas em excesso, que eu vou comentar um pouco mais sobre esse meio termo ao longo do vídeo. A primeira necessidade emocional é a necessidade de vínculos seguros, ou seja, o ser humano ele tem essa necessidade de vínculos, de relações muito forte. Se a gente for observar alguns animais na natureza, eles possuem a necessidade de vínculo também, só que tem uma diferença em relação ao ser humano, porque os outros animais da natureza, eles nascem mais maduros neurologicamente, biologicamente. Então eles precisam de menos cuidados da mãe e por menos tempo. A gente observa que a mãe de determinada espécie tem os filhotes e ela cuida um pouquinho, amamenta, no caso, se for uma espécie mamífera, cuida ali, dá o alimento e depois já começa a, como digamos, empurrar o filhote para a vida. Quer dizer, já começa a estimular que ele vá caçar, que ele vá ser independente. Só que o ser humano ele nasce mais imaturo, neurologicamente, biologicamente. Então ele acaba precisando de cuidados mais intensos e por muito mais tempo. Então o vínculo está a serviço dessa sobrevivência do ser humano, ou seja, para o ser humano ter esses cuidados que são muito básicos, essenciais para a sobrevivência dele, ele precisa que tenha alguma figura vinculada a ele, cuidando dele, para que assim ele sobreviva, principalmente ao primeiro ano, não é? Primeiros anos de vida, que são os mais que essas necessidades, a necessidade de vínculo e as necessidades fisiológicas também estão mais fortes e precisam dessa satisfação pelos pais. Então, depois que o ser humano ele está bem vinculado, ele começa a se desenvolver, ao longo ali, depois que já fez um ano ali, entre um ano e 2 anos, começa a vir outra necessidade emocional, que é a necessidade emocional de autonomia. Ou seja, o bebê ele vai querer começar a caminhar sozinho, começa a engatinhar, começa a caminhar. Daí depois, gradualmente, ele começa a querer se vestir sozinho, se alimentar sozinho, quer dizer, num crescente de autonomia, de atividades que a criança quer fazer sozinha. E é importante até para a autoestima dela que ela faça essas atividades sozinha para que ela se sinta bem.
E cada atividade que ela consegue fazer sozinha já estimula para que ela faça a próxima. Quer dizer, bom, se eu consigo fazer isso sozinha, de repente eu consigo fazer outra coisa sozinho. E vai nesse crescente. Tá? E os pais também têm que estarem assim bem com a sua ansiedade, quer dizer, para deixar a criança ir tendo autonomia e ir fazendo determinadas coisas sozinho. Às vezes os pais que são muito ansiosos, quer dizer, quando a criança começa a caminhar, eles têm medo que a criança vá cair, não é? Eles às vezes eles começam a meio que podar essa autonomia da criança e super proteger. Tá? Geralmente a super proteção ela acaba indo contra a necessidade emocional de autonomia. Depois que a criança já está com a autonomia mais ou menos estabelecida, quer dizer, a criança já consegue explorar o ambiente que ela vive, ela precisa aprender que dentro do ambiente que ela vive, que ela pode explorar, tem coisas que ela pode fazer e tem coisas que ela não pode fazer. Então aí começa a vir a necessidade emocional de limites realistas, ou seja, os pais precisam começar a orientar a criança sobre quais coisas ela pode fazer e quais coisas ela não pode fazer. Ou seja, tem coisas que de repente ela vai fazer, vai querer fazer, que ela vai poder se prejudicar ou que de repente ela vai acabar prejudicando outra pessoa. E tem atitudes que desde o início, se a criança não vai cultivando, a longo prazo pode ter outros prejuízos, como por exemplo a formação de valores, a formação da cidadania, quer dizer, esse senso do coletivo que é tão importante para a gente conseguir viver bem em sociedade. Hoje em dia a gente vê que é bem difícil para os pais estabelecerem os limites e serem firmes na questão do limite. Então, depois do limite, que o limite já está começando a ser estabelecido, que a criança sabe o que ela pode e não pode fazer, ela está aprendendo essa noção, dentro das coisas que ela pode fazer, que é permitido ela fazer, naturalmente ela vai escolher algumas. Por exemplo, de repente o menino ele vai ter o videogame dele, vai ter carrinhos, vai ter bonecos, vai ter jogos, tá? Mas de repente ele vai perceber que, bom, dentro desses brinquedos que eu tenho, o que eu gosto mais de brincar é, por exemplo, de jogos, tá? Então ele vai começar a se perceber, vai começar a perceber, ah, eu sou assim, eu gosto mais de brincar com jogos. Então essas noções, esse momento que ele começa a se perceber e começa a saber o que gosta mais, o que gosta menos, é aí que começa a formação da identidade da criança. Ou seja, ele começa a ver qual é o seu estilo, que ele gosta, como é que ele se percebe enquanto pessoa, como ele é enquanto pessoa. E o sentimento de identidade, ele é outra necessidade emocional, que os pais também têm que perceber e fazer a validação, quer dizer, falar para a criança, observar o que ela gosta mais e falar para a criança, validar, quer dizer, dizer que isso é aceitável. E depois começam a vir outras necessidades emocionais, como a liberdade de expressão, quer dizer, depois que a identidade está formada, que a pessoa já se conhece, sabe do que gosta, do que não gosta, qual é o seu jeito, e tem a necessidade de expressar isso ao mundo. Tá? E depois começam a vir também a necessidade de espontaneidade, o sentimento de competência, que os pais também precisam observar e estimular. Tá? A necessidade emocional de lazer, que na verdade é importante em todas as fases da vida. Num certo nível, todas as necessidades emocionais são muito importantes em todas as fases da vida. E então, comentando um pouco, para ir finalizando o vídeo, comentando um pouco sobre o meio termo que eu falei sobre as necessidades emocionais. Quer dizer, os pais precisam atender essas necessidades emocionais num meio termo. Vamos supor, os pais precisam ter um vínculo com a criança, que é a primeira que eu mencionei. A primeira necessidade emocional precisa ser atendida os pais precisam ter afeto, precisam ter uma relação próxima com a criança, precisam demonstrar esse afeto, daí entra a questão do afeto físico, abraçar, beijar, a questão do afeto também, assim, da atenção, da aceitação, da valorização, existem esses dois âmbitos no afeto. Os pais precisam atender, só que, assim, se os pais negligenciam ou não dão afeto, a gente pode imaginar quais problemas a pessoa vai ter depois. Vai ter baixa autoestima, ela não vai se sentir amada pelas pessoas, vai sentir que as pessoas não gostam dela, vai ter problemas de relacionamento, quem não teve afeto. Só que a criança que acaba tendo afeto demais, também pode ter problema. Às vezes os pais sufocam muito com a criança com muito afeto, às vezes para
suprir uma carência que os próprios pais têm, acabam suprindo a criança de afeto e também pode começar a dar problema, porque esse afeto em excesso a criança não vai ter das outras figuras na sua vida. Então ela pode ficar meio que exigente de muito afeto de todas as pessoas com qual ela convive, e depois, quando começa a vir a necessidade emocional de limite, pode dar problema, porque pais que só querem dar afeto, que só querem que a criança tenha emoções positivas, quando eles forem dizer um não para a criança e verem que a criança não vai gostar, pode ser que ela tenha até um ataque de birra, sabe? Vai demonstrar que ela quer ter aquilo que ela pediu para os pais estão limitando. Às vezes, quando os pais só querem dar afeto, só querem que a criança tenha emoções positivas, quando chega esse momento da frustração que é necessária no estabelecimento dos limites, os pais já não conseguem. Quer dizer, os pais querem que a criança tenha o tempo todo emoções positivas. E como a gente observa, assim, a gente que trabalha com criança vê, que no estabelecimento dos limites vai ter momentos que a criança sim vai sofrer, que ela vai pedir aquilo, e que depois ela vai começar a aprender que tem certas coisas que ela não pode ter, e os pais também têm que começar a instituir bem essa questão, essa diferença entre as necessidades da criança e os desejos da criança. Tem coisas que são necessárias e tem coisas que são desejo, quer dizer, a criança vai poder sobreviver e ter um bom desenvolvimento emocional sem ter elas, tá? Essas coisas que a gente pode pensar que são desejos ao contraponto com as necessidades. E pensando nessa questão do meio termo, a gente também pode pensar entre um meio termo na necessidade de limites realistas, quer dizer, hoje em dia a gente vê muitos pais que têm dificuldade no estabelecimento dos limites, quer dizer, às vezes acabam dando pouco limite ou nenhum limite. Só que se os pais acabam sendo autoritários demais e dando limite para tudo, quer dizer, hora para tudo, regra para tudo, um jeito, uma forma de se fazer todas as coisas, quer dizer, tudo tem que ser do jeito dos pais, tudo tem que ser como os pais esperam, quer dizer, esse autoritarismo, limite demais também dá problema. Então, assim, os pais têm que saber o que eles podem dar limite, o que eles não podem, o que eles, aliás, não precisam dar limite, porque tem coisas que não precisam ser limitadas, quer dizer, tem coisas que a criança quer fazer que ela não vai ter prejuízo para si mesma e prejuízo para ninguém, nem a curto e a longo prazo. Tá? E tem coisas sim que tem prejuízo que daí os pais precisam começar a limitar com a criança. Então tá, pessoal, então sobre a terapia do esquema era isso, tá? Então eu volto em outros vídeos abordando outros temas.